que muitas vezes a pessoa fica sem saber como lidar com o silêncio de Deus. Sim. A gente tem a sensação de que o Senhor não está nos ouvindo. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? Em Ezequiel 22:30 diz assim: e procurei entre eles um homem que consertasse a cerca viva e que se colocasse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Eu costumo dizer que esse versículo, ele é o versículo do intercessor. Porque o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que estão, né, dispostos, que está com o coração, como que eu posso dizer? No reino. Com o coração no reino, para trabalhar, né, a favor do Senhor. Então, antes de tudo, como diz o apóstolo Paulo, é buscar os melhores dons. Mas sem o amor é impossível, por isso que o amor é o melhor dos dons. Porque Sim. quando você está na oração de intercessão, você passa a amar aquela pessoa. Com certeza. Não é? Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso IBV RenoCast. Aqui, como vocês sabem, nós temos conversas leves e profundas a respeito do reino de Deus. E hoje é a nossa primeira gravação do ano de 2026. E para essa primeira gravação, nós temos um tema importantíssimo para a vida de qualquer cristão. O nosso tema de hoje é oração e intercessão. E para isso, nós contamos com a presença dos nossos queridos convidados, pastora Ana Lúcia e pastor Everson, que falarão conosco sobre esse tema muito importante. Sejam muito bem-vindos, pastores. Muito obrigado. Queiram se apresentar, por gentileza. Uma boa tarde, meu nome é Everson, né? A gente está na IBV caminhando junto nessa igreja abençoada que nos acolheu há quase um ano, né, querido? Isso. Sou casado com a Ana, né, que é pastora também, uma esposa valorosa, uma mulher de Deus, guerreira, parceira. Nós temos 2 filhos, uma filha linda de 15 anos, a Samila, e temos o Enzo, com quase 12 anos. E somos uma família feliz por participar dessa igreja maravilhosa que é a IBV. E eu trabalho, né, no comércio local, eu tenho uma oficina mecânica, né? O pessoal me conhece como pregão, mexo com parte de injeção diesel. E é isso aí. É isso aí, a pastora Ana. Bom, eu me chamo Ana Lúcia, né? Casado com o pastor Eberson. Já faz um ano, né, aproximadamente, que nós estamos aqui na igreja. E estamos muito felizes, né, por esse convite. Eu trabalho na área de seguros, né? Eu sou corretora de seguros há aproximadamente uns 15 anos. E estamos muito felizes, né, de poder estar participando desse projeto tão maravilhoso, tão especial, né, que nasceu no coração de Deus. É verdade, esse projeto nasceu para testemunharmos o Senhor até que Ele venha. E o nosso tema de hoje, nós vamos começar do básico. Vamos começar com o pastor Everson. Pastor Everson, afinal, o que é oração? E por que é tão imprescindível assim na vida do cristão? Bem, nesses 26 anos de caminhada com o Senhor, né, desde que eu encontrei Jesus, não ele me encontrou, né, a gente aprende muita coisa. E a oração, a gente pegar textos bíblicos que fala sobre como Jesus ensinou a orar e tudo mais, e a gente vem ao longo do tempo e eu vejo assim, a oração é uma conversa verdadeira que você tem assim do coração. A oração eu acho que é uma primeira atitude de fé, porque você está conversando com alguém que você não vê, mas você crê nele.
alguém que não pode te tocar fisicamente, mas você sente ele te tocando todos os dias. É igual o vento, né? O vento você não consegue ver ele, mas você sabe que ele está soprando. Então, essa oração você está conversando com uma pessoa que você admira, uma pessoa que você confia, uma pessoa que é amiga, e a partir do momento que você começa a exercer isso, você começa a exercer a sua fé. Todas as vezes que você entra em oração, eu acho que você está ativando a tua fé. Por isso é tão imprescindível, né? É imprescindível na vida da pessoa, porque ela te liberta, ela te distrai, ela te consola, ela te ergue, ela te dá motivos para você seguir, e ela é uma arma nas nossas vidas, né? Se todos os dias você, antes de despertar ou ao despertar, você começar com uma oração e passar o dia orando, independente como for o seu dia, ele muda. As posições, as situações da tua vida, tudo que você estiver passando, eu tenho certeza que muda depois de uma oração. Ela te acalma, ela te alivia, ela te dá esperança, ela te socorre, ela te cura. Se eu começar a falar, acho que eu levo aqui umas 5 semanas falando o que a oração faz. E você vê muitos louvores falam sobre oração, e eu vejo que a oração é uma viagem. Porque tem dia que você está chateado, você faz uma pequena oração. Tem dia que você está tão corrido, né? Você às vezes não está muito em espírito. Você fala, Senhor, amém, e é uma pequena oração. Mas tem aquele dia que você busca a presença do Senhor, você faz uma viagem de oração. Então, para mim, no dia a dia, nesses anos de caminhada, eu falo para você, a oração é uma conversa sincera. Uma coisa que sai do coração para uma pessoa amiga, uma pessoa que você confia. É uma conversa sincera. É verdade. E a pastora Ana, o que a pastora tem a falar? Bom, a oração, para mim, é um relacionamento com o Pai. É você se relacionar com o teu Pai, aquele que te fez, que te conhece de dentro para fora. E muitas das vezes as pessoas pensam assim, para mim orar eu preciso falar palavras difíceis. Não, né? A oração é você abrir o teu coração, é igual nós estarmos aqui sentados, conversando, é assim que você deve conversar com o Pai. Né? Lá em Mateus 6,6, né? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, tendo fechado a porta, ora a teu Pai, que está vendo o secreto, e o teu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Amém. Então, a oração é você se relacionar. É o momento que você tem entre você e Deus. É igual o pastor Eberson falou, né? Que muitas das vezes tem pessoas que fazem aquela oração rápidas, né? Mas se você estiver ali com o teu coração aquebrantado, com o teu coração disposto a ouvir o Senhor, porque muitas das vezes a oração não é só falar, mas nós temos que ouvir, né? Então, no momento que nós abrimos a nossa palavra, o Senhor, Ele vem de encontro com o nosso coração. Ele vem de encontro às nossas necessidades. E é tudo que o pastor Eberson falou, né? Ele cura, Ele transborda o nosso coração de amor, né? Ele nos fortalece, Ele traz resposta ao nosso coração. Então, a oração, ela é fundamental na vida do cristão. E ela nos acalma, né? Ele falou sobre isso também, sobre nos acalmar. Muitas vezes a pessoa está ansiosa, e a palavra de Deus diz isso, né? Para colocarmos diante de Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, e essa é a forma, né? Através desse relacionamento chamado oração, né? E alguns veem a oração como uma repetição, na verdade, como uma lista de pedidos, como se fosse uma lista de supermercado, né? E como mudar então essa percepção para algo ainda mais profundo? A pastora falou sobre relacionamento, né? A oração é um relacionamento. Mas como mudar como fazer essa mente ser alterada? Eu não estou aqui para fazer uma lista diante do Pai, né? Eu estou aqui para me relacionar. Como que a pessoa chega a esse... Eu vejo assim, Ana, o ser humano, ele vive muito no automático. A gente vive muito na rotina. A gente, às vezes, não se policia em nossa rotina, nosso dia a dia, e às vezes a gente acaba acostumando, né? E eu vejo assim, a oração é uma coisa sincera, que todos os dias vem como um dia que não é igual ao outro, né? Então você tem várias necessidades, e às vezes a gente tem pessoas que ficam só pedindo, a gente tem várias formas de orar.
Primeiro, eu vejo assim, você tem que engrandecer o nome de Deus todos os dias, exaltar Ele, que eu acho que é o primórdio da oração, né? Agradecer Ele mesmo pelo fôlego de vida, agradecer por você mais uma vez acordar, pela misericórdia deles ter se renovado novamente sobre a sua vida, sobre a sua família, independente da situação que está se passando. E procurar ter essa relação que a gente falou, uma conversa sincera e diária com o Senhor. Porque hoje eu posso estar feliz porque eu estou bem financeiramente, a família está tudo bem. Então eu vou acordar, vou agradecer a Deus e vou exaltar no momento certo, isso e aquilo, mas amanhã eu posso estar passando um dia mal, né? Posso estar passando uma tribulação, ou assim, às vezes a gente esquece de orar, ou às vezes a gente só reclama e só pede. Então a gente tem que criar um hábito de todos os dias, não esquecer que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre nossas vidas, só de um simples fato de você acordar vivo, já ter uma família, ou não ter, e acordar vivo, né, com fôlego de vida, com saúde, já é um motivo para você agradecer, fazer uma oração diferente e exaltar o Senhor antes de tudo, tudo. E agradecer mesmo, exaltar Ele, dar a honra e a glória para Ele, para depois fazer algum pedido, para depois pedir, para depois você interceder, para depois você falar sobre outra coisa, né? Então, você sai daquela rotina de pedir, de ser repetitiva, porque imagina você, Deus, e eu estou fazendo uma oração, eu falo, Ana, boa tarde. Ana, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E o Senhor está esperando para saber o que você quer. O que aconteceu no seu dia hoje? Se a gente pegar a palavra por lá em Gênesis, é tão maravilhoso que antigamente o Senhor vinha dos céus, ele descia lá no Éden para ver como que Adão estava na volta do dia. Como foi seu dia? E às vezes a gente pode inverter isso aí. Antes de o Senhor descer igual ele descia para Adão, a gente chega na sala do trono de manhã, levanta e fala, Senhor, hoje eu quero apresentar a minha vida, eu quero que meu dia seja assim, se possível for, debaixo da tua misericórdia, mas se não for, eu sei que o Senhor está presente em tudo. Então você vai criando o hábito de ter uma conversa sincera, e o diálogo ele nem sempre é a mesma coisa, não é coisa repetitiva. Então a gente tem que sair da rotina para a gente quebrar essa repetição, né? É verdade. Eu vejo dessa forma. Isso mesmo, e a pastora? Ele bem que falou o meu pensamento. Porque eu lembrei muito da viração do dia, né? Quando Deus ia lá e conversava com Adão. Então, a oração, o propósito em si é o encontro, né? Você ter aquele encontro com o Senhor, você poder chegar, você poder conversar, você estar ali com o Senhor e falar mesmo, abrir o teu coração, né? Para que não seja algo repetitivo, mas que você também aprenda a escutar o que o Senhor quer falar com você, né? Porque muitas das vezes a gente acha assim, Deus está demorando para falar comigo, mas às vezes o silêncio do Senhor é um aprendizado para nós. É isso mesmo, e inclusive esse é um tema da nossa próxima pergunta, que muitas vezes a pessoa fica sem saber como lidar com o silêncio de Deus. Sim. A gente tem a sensação de que o Senhor não está nos ouvindo. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? E, no entanto, como a pastora está falando, também é uma resposta. Mas como lidar, então, com esse silêncio de Deus? Como lidar com essa sensação de que Deus não estaria, né, ouvindo as nossas orações? Vocês têm alguma dica para o pessoal de casa, em especial nas situações difíceis da vida? Né, que a pessoa está ansiosa, ali querendo uma resposta. É confiar, Ana. Não tem por onde, não tem outro caminho. É confiar, é entregar o caminho para o Senhor. É falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Será que nós estamos realmente preparados para falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida? Porque muitas das vezes, igual o Eberson falou, você vai falar, quando está tudo bem, Senhor, faz a tua vontade. Mas e quando está difícil? E quando a resposta não é aquela? E quando a resposta não vem? Ou é contrário, que a gente imaginava. Muitas vezes a gente idealiza as coisas. Né? Sim, quando você tem o dom de Deus. Né? Quantas pessoas, nós mesmos, né, temos exemplos. Às vezes você começa a olhar no contexto, né, o Senhor fala como aquela mulher sunamita, quando ela perdeu seu filho, né? Ali ela teve um não de Deus e mesmo assim
ela seguiu. Mas o Senhor foi e ouviu a oração, então ela teve um sim. Ela teve uma resposta. Ela teve uma resposta, né? E aí você vem para essa situação, né? E você encontra essa mulher que perdeu um jovem. Então é algo assim devastador. Mas essa foi a resposta de Deus. Hoje é não. Hoje é isso mesmo. E nós temos diversos exemplos, né? Na Bíblia, né? Davi também, quando o filho dele com Batseba, né? Veio a falecer. Sim. E dentre outros. E na nossa vida não é diferente. Mas quando a gente entende, né? Como os pastores estão dizendo, que o não do Senhor é uma resposta, e a resposta do Senhor é sempre boa, porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita, é sempre agradável. E a gente se coloca nessa posição que a pastora falou de querer a resposta, né? Uhum. De querer a vontade de Deus. Aí as coisas mudam, né? Em nossas vidas. E agora nós vamos entrar num tema que faz parte aí do ministério de vocês, não é? Que é a intercessão. E a intercessão, ela é também uma forma de oração. Mas nós gostaríamos de saber o que é de fato interceder e qual é a diferença para a oração na visão de vocês. Sim. Primeiramente, queria me desculpar, porque na apresentação nós falamos, né? A gente está à frente do Ministério de Intercessão da Igreja, né? Como outros ministérios, e a gente veio para somar, aprender, porque nós estamos aprendendo, e também ajudar, né? Aprendendo e tentar ajudar. E a gente vê a intercessão assim como uma diferença entre a oração, porque a oração é uma coisa que o cristão tem que ter todos os dias na sua vida. A intercessão é você se colocar na frente, é você se colocar no lugar do outro. Você está dentro de uma igreja, né? Conta uma história, né? Eu ouvi uma vez um pastor falando que houve aquele grande dia, né? O Senhor buscou e a gente estava na festa e ele começou a entregar as coroas de glória. Então muitos pastores de igreja grandes e tal, esperando o Senhor vir, entregava uma coroa de glória bonita para uma pessoa, e todo mundo batia palma. Daqui a pouco aquele pastor tinha 20 mil almas na igreja e falou: agora minha coroa deve ser grande, gigante. Aí você vê uma coroa e daqui a pouco uma coroa muito maior do que as outras foi entregue para uma senhorinha que ficava sentada lá no último banco da igreja. Aí esse cara se perguntando por que ela tem uma coroa de glória maior do que a minha, ela ficava só sentada na igreja e eu fui pastor de 5 mil almas e tudo. Aí o Senhor falou para eles: essa daí, todas as pessoas que chegavam na igreja, ela falava: Senhor, cuida dessa família, cuida desse irmão, cuida desse que está com problema com álcool, cuida desse que está desviado, cuida desse que está passando necessidade. Ela realmente se colocava no lugar do outro. A gente vê assim, intercessão, palavras nossas, né? Como eu vejo, é se colocar na frente da batalha, é se colocar na posição do outro, é você comprar briga com o inimigo pela outra família, pelos seus irmãos. Entendeu? A gente vê dessa forma. Então a intercessão ela é uma oração mais à frente, é uma oração com mais amor, é uma oração assim de batalha. De batalha. Sim. Isso mesmo. Pastora Ana é nossa pastora líder, né, do nosso Ministério de Intercessão, né, pastora? E quer ler alguma coisa? Quer complementar? Em Ezequiel 22:30 diz assim: e procurei entre eles um homem que consertasse a cerca viva e que se colocasse na brecha diante de mim, em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Eu costumo dizer que esse versículo, ele é o versículo do intercessor. É aquele que se coloca na brecha, igual o Everson falou. É aquele que luta as guerras, não as guerras dele, né? Mas as guerras das pessoas, né? Da igreja, do reino. É como se fosse, sabe aquele filme de guerra, aqueles de gladiador. Gladiadores, que aí todos os soldados vai e ficam à frente, né? É mais ou menos isso. A intercessão, ela levanta um muro de proteção a favor. São, né? soldados de frente. São soldados da frente da batalha, né? E esse versículo é um versículo, eu costumo dizer que ele é o versículo da intercessão, porque o Senhor, ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que estão, né, dispostos, que está com o coração
com o coração, como que eu posso dizer? No reino. Com o coração no reino, para trabalhar, né, a favor do Senhor. Até eu ia perguntar, né, se a intercessão é uma arma de guerra, mas vocês mesmos já deram a resposta. O pastor até falou um pouco atrás, né, que a oração também é uma forma de guerrear. E ia pedir o texto bíblico e a pastora já citou. Mas se quiser citar outro, viu, pastor, fiquem à vontade. Mas eu me recordo também aqui, que vale a pena a gente ressaltar, que a intercessão é um ato de amor. Sim. É um ato de amor pelo Senhor e pelo próximo. E muitas vezes aquele próximo não é aquela pessoa que você tem aquela simpatia, por assim dizer. Não é verdade? Sim, às vezes você vai orar por alguém que você nem conhece. Ou por alguém que você não Interceder, conhece. Ou é um político, porque Sim. o Senhor nos manda orarmos pelas nossas autoridades. Sim. E de repente não é aquele que nós escolhemos, né, que nós votamos, e no entanto a gente deve orar. Então, antes de tudo, como diz o apóstolo Paulo, é buscar os melhores dons. Mas sem o amor é impossível, por isso que o amor é o melhor dos dons. Porque Sim. quando você está na oração de intercessão, você passa a amar aquela pessoa. Com certeza. Não é? A vitória dela passa a ser a sua A tua vitória. vitória. Você citou Davi agora há pouco, né? Não só amor, você passa por cima do orgulho, você passa por cima de tudo e você visa o reino. Você falou sobre Davi, a gente vê um versículo que fala assim, em Salmo 23, né? Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos, né? E a gente vê aqui, nosso Senhor vai me dar vitória agora, vai me honrar perante meus inimigos. Não. É para você sentar na mesa, você conciliar com ele, você pedir perdão, você orar por ele, você interceder pela vida dele. E a gente às vezes vê o versículo assim, então a intercessão também é uma quebra de orgulho, é uma quebra de barreiras, porque não pode ter isso. Não pode ter entre os isso. irmãos, os cristãos. Por quê? Você não pode ter diferença. Se o Senhor fala, prepare uma mesa perante meus inimigos, então você tem que saber qual que é a direção da tua oração. Não é para você prevalecer, para te mostrar que você venceu, não. É para você pedir perdão, para você consertar na mesa, para você orar, interceder pela vida dele, mesmo que ele seja teu inimigo. Não, e a pastora também falou algo que eu achei interessante, isso vou levar para a vida, que é a vitória do outro, né, que a gente está intercedendo, também é a nossa vitória. Então acaba que o intercessor, ele é um colecionador de vitórias. Sim. É um colecionador de coroas. Né, E a nossa recompensa é na glória. Né, recompensa na glória, porque quão bom e agradável é você ver o seu irmão que você orou sendo abençoado. E mesmo quando não é irmão, né? Sim. Quando, eu estou dizendo, quando não é uma pessoa que de repente você não simpatiza tanto, mas você passa a simpatizar, você passa a amar, e aquilo enche o coração da gente de alegria. Então a intercessão, ela também muda os nossos corações, o coração do intercessor. Com certeza. Não é? E existe alguma maneira correta de interceder por alguém? Sim. Você responder, querido? Pode. Eu acho assim que a intercessão, depois da oração que você já tem comunhão, você tem que começar a ver dentro da palavra o que é o mundo espiritual. Tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual. Ao simples fato de você estar orando para alguém que você não vê e não enxerga, você não consegue tocar, você já está acreditando no mundo espiritual, você está conversando com alguém que você não está vendo, né? Então você tem que começar a ver como que funciona o mundo espiritual, quem que comanda, como que são, porque você vê a Bíblia fala sobre o Senhor, anjos, arcanjos, serafins e querubins, cada um tem uma função. Então você começa a guerrear e você começa a entrar nessa batalha. Então, você tem que começar a já entrar mais fundo, você tem que ter uma comunhão diária com a palavra, você tem que entender o porquê que você está orando, você vai entrar naquela batalha, será que Deus está naquela batalha? Será que Deus não quer trabalhar ou quer tratar com aquela pessoa? Se tratando de igreja, se tratando do reino, você tem que saber em qual área que você vai estar orando, né? Qual briga, qual batalha você está comprando, e da maneira certa você interceder. Então, assim, tem vários fatores. Dentro de uma igreja, por exemplo, a intercessão ela tem que nascer dentro primeiro do amor. Não pode ter divisão. Ela tem que ter perdão primeiro. Se não tiver perdão, não tem conserto. É igual a palavra fala, né, querido? E depois disso,
você tem legalidade no mundo espiritual, porque quando não há divisão e quando há perdão, há arrependimento, o Senhor começa a liberar os céus e começa a ouvir as tuas orações, a tua intercessão começa a ser recebida. Entendi. E quando sabemos que a pessoa tem ou já teve algum envolvimento com o Império das Trevas, como que deve ser essa? Aí, posso responder, né? Ótimo. Aí é o que a gente está começando desde o começo, né? Quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de comunhão, né? Você respeita os princípios, você reconhece o mundo espiritual, o Espírito Santo ele começa a te guiar, ele vai te dando uma palavra que chama discernimento. É igual um freio do carro, né? Você acha, eu estou em alta velocidade, eu tenho que frear um pouquinho, a velocidade pede 80, então você está respeitando a velocidade da via, por exemplo, quando você está de carro. Então, quando você começa a respeitar os princípios da palavra de Deus, você começa a ser reconhecido nos céus. E quando você é reconhecido, você tem livre acesso com o Pai, né, de uma forma, de uma comunhão com o Espírito Santo. Então, quando você for orar para alguém, automaticamente ele vai te dando direção, ele vai te dando discernimento. Essa luta que essa pessoa está passando não é para a morte, é para a vida. Essa luta que a pessoa está passando, que o Senhor já falou que o tempo dela acabou. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, Deus ele te dá a direção. A gente já teve muita experiência, às vezes, essa semana mesmo eu tive uma experiência. Em oração, a semana, a gente está sempre jejuando, a gente está no propósito, né? A gente começou no propósito na igreja. E eu cheguei para trabalhar mais cedo, o Senhor falou, fala com aquele irmão assim, assim. Eu falei, Senhor, mas você acha que é coisa da minha cabeça? E fazia tempo que eu não via aquele irmão. Aí daqui a pouco o Senhor confirmou isso no meu coração. Eu cheguei e falei para ele, e você via que tinha direção do Espírito Santo. Porque Deus te dá o discernimento, ele estava passando por uma luta, que Deus queria falar com ele. E na hora ele reconheceu que é o Senhor que estava falando com ele. Então você vê que tem direção e tem discernimento do Espírito Santo. Então é uma coisa natural, Ana, que você vai adquirindo, né? Igual a palavra. Tem gente que é bom para decorar as coisas e tem gente que tem um livre acesso com o Senhor. É igual a gente começou a orar no começo aqui. Você falou assim, não vou orar um pouquinho mais não, senão eu vou começar a chorar. Porque esse é um quebrantamento, é uma comunhão que você tem com o Senhor. Então Deus ele tem uma coisa especial com você, como tem comigo, como tem com a Ana, como tem com todos que estão nos vendo agora, todos os cristãos. E ele dá o discernimento para a pessoa. Você está falando aí, eu me lembrei acerca de Jesus mesmo, né? Que ele falava isso, não, essa enfermidade não é para a morte. Né? Jesus, ele falava o discernimento que ele tinha antes de orar pela pessoa, né? Interessante, eu não tinha pensado nessa relação com o Senhor, com o próprio Senhor, com as atitudes do Senhor antes de orar, né, por outra pessoa. E assim, aqui na segunda Crônica 7,14 diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os pecados e sararei a sua terra, né? Então é basicamente tudo que o Eberson falou aqui, né? Mas para você se respaldar mesmo na palavra, algo que eu aprendi, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o escudo de proteção. Muitas das vezes nós vamos orar e nós não nos escudamos. Então, você vai entrar numa batalha, essa batalha que você vai entrar tem um princípio do Senhor está ali? Então eu vou interceder por essa vida. Mas como que eu vou interceder? Eu não posso simplesmente chegar e falar, Senhor, olha, eu estou orando por essa vida, intercedendo por essa vida, guerreando a favor da vida dela, Pai. Mas você não se escudar. Então você tem que levantar um escudo de proteção sobre a tua vida e sobre a tua família, sobre os seus. Por quê? Porque senão o inimigo ele pode vir e trazer retaliações para a tua vida. Então é necessário que você levante um escudo de proteção. Em cima de tudo que o Eberson falou, mas é necessário também que você levante um escudo de proteção. Lá em Efésios existem também as armaduras do Senhor. Então nós temos que nos revestir dessas armaduras, né? Nos escudarmos para entrarmos nessa batalha. Para quê? Para que nenhum estilhaço de guerra venha sobre a nossa vida.
Mas para que nós possamos viver tudo isso, nós temos que estar pautados na palavra. Nós temos que estar em jejum, nós temos que estar em oração, nós temos que viver uma vida em santidade. Mas aí você me fala assim, nossa, mas então eu tenho que ser santo, santo, santo. Não. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aos pés dele. Amém. Então, às vezes você olha assim, então eu não vou interceder, eu não vou orar porque eu não sou... Não, nós não estamos falando sobre perfeição, mas nós estamos falando em buscar ao Senhor todos os dias. A intercessão, ela pressupõe um relacionamento pessoal. Sim. Né, do intercessor com Deus. Antes dele interceder pelo outro, ele tem um relacionamento. Ele tem que ter um relacionamento para ele ter esse discernimento, para ele entrar nessa batalha. Né? Porque a batalha não é simplesmente uma batalha, eu vou entrar e pronto, acabou. Não, você está mexendo com o mundo espiritual. E como que a pessoa levanta esses escudos, pastora? Orando, e orando a palavra. Né? Se você for olhar, na palavra de Deus fala sobre o escudo de proteção, sobre os muros, e Neemias fala, levanta os muros de proteção, muros de fogo. Né? Então, você vai o quê? Buscar na palavra. Fala sobre reparar as brechas, que a palavra mesmo fala lá em Jó, né? Quando o Satanás ele se apresenta perante Deus, Deus pergunta para ele, por onde você estava? Ele fala de andar e rodear sobre a terra. Ele não tem legalidade de entrar na terra. Quando a gente dá uma brecha, né? Ele vem e entra. Então Neemias ensina a gente ali a reparar cercas, a reparar os buracos, tapar as brechas da vida da gente. Por isso que tem que haver um perdão, tem que haver um conserto. E a Ana acabou de ler, se o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. Então a gente está reparando, tem todo contexto ali. Todo um fundamento, Todo né? um fundamento. Cava-se profundas valas, né? Isso. Constrói-se verdadeiramente a casa sobre a rocha, né? Sim. Esse é o pressuposto do intercessor, né? Tapar os buracos. Aí, Ana, sobre o escudo, olha que maravilhoso. Gente, é muito lindo. Salmo 3:3. Mas tu, ó Senhor Jeová, és o meu escudo, és a minha glória e o que levanta a minha cabeça. E se você, né, for debulhar a palavra, você vai achar muitos. Lá também tem Provérbios 35. A palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que nele confiam. Então, para você interceder, você tem que levantar esse escudo de proteção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a situação que você está orando, né? Quando nós vamos orar aqui no culto, por exemplo, nós temos que escudar as pessoas que vão louvar, o preleitor da noite, para que as setas não venham sobre a vida dele, porque tudo isso que acontece, né, num culto, o inimigo ele se levanta. A gente não imagina a guerra espiritual que está acontecendo ali. No mundo espiritual é travada uma batalha, né? E essa batalha é tão comprovada que ela existe lá em Daniel, né? Quando você vai lá olhar, quando os anjos, né, vinham trazer a resposta para Daniel, né? Ele quanto tempo em jejum, e ele fala, né, que houve uma guerra ali, espiritual ali. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos intercedendo, nós não imaginamos o que está acontecendo aos nossos olhos, né, espirituais. Então, assim, é necessário que a gente levante o escudo de proteção, é necessário que você esteja alinhado com o Senhor, é necessário que você esteja aos pés mesmo de Jesus, né, buscando Ele, porque maior é aquele que nos guarda. Então, nós não temos que temer. Nós não temos que temer, porque o Senhor, Ele está à nossa frente. O Senhor é o nosso general de guerra. Nós somos ali, aqueles soldadinhos que estamos ali, ó, unidos, juntando força, né? Mas aquele que coordena tudo, que governa tudo, é o Senhor. Amém. E então a pastora até já entrou numa das perguntas que eu ia fazer, que é o que é necessário para ser um intercessor. Né? A pastora já falou aí que é se escudar. O pastor falou
lançar firmes fundamentos, né? Que é buscar ter um relacionamento com o Senhor. Uhum. Então, se alguém deseja ser um intercessor, né? Sente que tem esse chamado, a primeira coisa a ser feita é isso daí: relacionamento, amor, se escudar, não é? E eu acredito que essas coisas que nós estamos falando também faz com que não se transforme em uma obrigação religiosa. Sim. Né? Mas às vezes você pensa assim, eu vou ser uma intercessora na igreja. Não, você vai ser uma intercessora na tua casa. Primeiro lugar. Você vai interceder para o seu filho, você vai interceder para o seu esposo, você vai interceder para a sua casa. Então, todos nós somos chamados a ser intercessores. Exatamente. Nem sempre temos o chamado, como dizer assim, o cargo. Sim, justamente. Mas, a oração, como a gente disse no princípio, a intercessão é algo imprescindível, né, para todo cristão. E então, como evitar que ela se transforme numa obrigação religiosa? Um exemplo: a esposa está orando demais pelo marido, vamos supor, uma situação que o marido não é convertido, não é? Ou às vezes a esposa não é convertida. E aí, ai meu Deus, eu falo, eu vou orar pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, sei lá por quem, porque ainda não se converteu. Aquele peso, né? Porque eu sei que eu devo orar, porque eu fui chamada a interceder. Como evitar que se torne uma obrigação? Posso responder? Pode. Que não se torne uma obrigação, vejo assim, é confiança, como a gente já falou, né? É você confiar que mesmo que não seja através da sua vida, o Senhor vai criar meios, caminhos ou situações para alcançar aquela pessoa. Hoje, a gente estava falando sobre amor na intercessão, né? E eu acho que cabe muito bem aí. O cristão ele tem que ter amor pelo reino, pelas almas. Porque hoje em dia você vê, eu tenho 26 anos de caminhada, no começo da minha caminhada, a gente se ouvia falar muito sobre o céu. A gente olhava muito para as nuvens, você vinha com o intuito para os encontros, para a igreja, tudo, você ouvia falar muito sobre salvação. Uma das palavras que me fez largar da minha vida para trás foi a palavra sobre salvação, me deu um temor muito grande. Então, quando você foca no céu, foca em salvação, para onde você vai, o que tem aqui não te importa. Aí você coloca o amor em primeiro lugar, você não quer ir sozinho, você quer levar as pessoas. Você começa a olhar como Jesus, como um discípulo, porque Jesus ele olha para as pessoas, ele só enxerga amor. Só enxerga amor, porque ele sabe que essa vida aqui é passageira, tudo que nós conquistarmos aqui é passageiro. Então, volta assim na confiança. Você está confiando que aquele que foi construir uma casa para nós, ele é fiel e poderoso para salvar aqueles que você tem intercedido, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família, por todos aqueles que você ama, né, e se preocupa, e aqueles também que não tem nada. Exatamente, contemplar a fidelidade de Deus. Então você se torna um discípulo intercessor, porque independente da cor, raça, credo, situação financeira, entrou na igreja ou não é na igreja, no seu trabalho, seu vizinho, você está viajando, já tive situações, estava viajando, encontrei com um rapaz lá na praia, eu passando uma luta, o Senhor me usou para conversar com ele, orar e interceder por ele. E às vezes a gente está esquecendo que a maior arma nossa é a confiança. É lembrar que a gente vai para o céu. Quando você lembra que você vai para o céu, o teu amor lhe dobra pelas almas. A gente começa a olhar como Jesus. Aí você começa a confiar mais. Senhor, se eu não consigo alcançar a Ana Elisa, que é minha irmã, né, em Cristo, ela não está fácil de vir para a igreja, mas eu confio que o Senhor vai levantar a outra Ana, você vai levantar o meu vizinho, você vai levantar uma situação, uma viagem, uma situação para alcançar ela. E a gente pode dar vários testemunhos, né, de situações que Deus usa as pessoas, usa os momentos para alcançar certas pessoas. Então a gente tem que confiar. É verdade. Confiança é fundamental. Contemplar a fidelidade de Deus. Sim. Não é? E é o amor, não adianta. É o amor pelas almas, é amor para aqueles que você deseja estar na presença dele. Né? Eu mesma faz 23 anos que eu me converti, faz 23 anos que eu oro para algumas pessoas, mas eu creio que o dia vai chegar, a hora vai chegar.
e nós iremos juntos para o céu, que é esse o nosso objetivo. Amém. E por falar nisso, vocês têm alguma experiência que queiram compartilhar conosco de orações pessoais ou de intercessão por alguém, respondidas ou não respondidas? Bom, Experiência assim, de oração. De oração. Pode ser intercessão, pode ser oração. Eu tenho muitas experiências, assim. Eu queria contar uma experiência que eu já tive com Deus, né? Não é assim sobre oração, mas de encontro, você saber que Deus existe e você, entre milhões e milhões de pessoas, Deus lembrar de você. E isso reforça, assim, o amor dele por mim, reforça a confiança, né? E sei que em tudo e em todos ele existe e ele está à frente. Eu tinha 11 para 12 anos de idade, sempre tive uma família difícil, eu fui criado só com mãe, com um padrasto, não conheci meu pai. E a gente passava uma luta, que era uma coisa difícil, né? A gente morava numa casa pequena, com poucas condições. E uma época de frio, a gente estava na rua, os amigos, né, esquentando fogo numa fogueira. E eu me lembro bem, e minha mãe chamou para a gente dormir para dentro. E ao entrar dentro de casa, ela tinha brigado com esse meu padrasto, então ela estava muito nervosa. E ela sentiu um cheiro de fumaça na minha camisa, ela pensou que eu tinha mexido com droga. E ela descontou a raiva daquela briga toda em mim. Eu me lembro direitinho, naquele dia foi uma briga, isso e aquilo, ela pegou uma cadeira, quebrou uma cadeira de madeira nas minhas costas. E na minha casa tinha um fogão vermelho, daqueles Daco. Estou fazendo propaganda para Daco. Né? E eu olhava para aquele espelho do fogão, ele tem um espelho no fogão, e em pensamento, só olhando e chorando, Senhor, se o Senhor existe mesmo, por que você não fala comigo? Por que eu fui nascer nessa família? Eu não conheço meu pai, estou passando por situação, não fiz nada, e olha para você ver a situação que eu estou. E nisso a vida continuou. Depois daquela noite eu dormi, veio os dias, os anos e tudo. Eu vim a conhecer Jesus com 19 anos, me converti. Acho que com 24 anos eu fui no retiro, né, do outro ministério que eu ia, e eu tenho um amigo meu que ele chama Pastor Adriano. É um homem muito de oração. E no momento daquele retiro teve um momento de oração, um momento de intercessão pelas vidas, né? Então ele é um homem assim muito de oração e ele veio me entregar algo de Deus, que eu falo para você, que é o discernimento que Deus manda você entregar. Às vezes Deus fala o que você está passando. E naquele momento ele começou a orar para mim e ele foi tomado pelo Espírito e ele falou assim, meu filho, você lembra aquele dia que você falou que eu não existia, que você olhava com o espelho de um fogão vermelho? Aí eu me perdi. Depois de 3 horas eu fui acordar, porque eu não aguentei, foi tanto poder, foi uma luz assim, mas eu fiquei assim, até hoje quando eu falo eu me emociono, fiquei em estado de choque, porque um Deus tão grande, né, que a Bíblia fala que as nuvens são o pó dos seus pés. Ele veio se lembrar de mim de uma oração que eu fiz em pensamento, porque eu não abri a voz para o inimigo não ouvir, né, ou tentar inverter aquilo, e ele veio falando também. Lembra aquele dia? Você não falou que eu existia, que você estava olhando para o fogão do espelho vermelho, isso aqui. Eu que cuido de você. Olha só. Eu tenho te cuidado, eu vou te cuidar. E foi falando, aí eu me perdi em tamanha glória, né? Então essa é uma experiência muito grande que eu tenho com Deus. E outra experiência também é nosso filho. Quando, né, você perguntou sobre a experiência, logo veio essa, porque essa é algo que mexeu muito comigo, que é o meu filho. Certo. Né? O Enzo Gabriel, ele nasceu muito saudável, um menino lindo, com 3 quilos e 500 gramas, ele amamentou, fiz todos os testes, né, do pezinho, teste de ouvidinho, tudo normal, e ele estava super bem. Ele cresceu, quando ele completou 1 ano de idade, ele só balbuciava, ele não falava. Mas aquilo as pessoas perguntavam, o Enzo Gabriel, ele não fala? Eu falei, fala? E eu ficava, Enzo, fala mamãe. E ele ficava, eu, mamãe, Enzo, mamãe. Aí, Eu falei, Enzo, olha isso aqui. Ele ia me apontava, ele queria água, ele fazia, Eu falei, Enzo, o que você quer, água? E ele ficava assim, né? E aí, um dia, um homem, né, a gente teve
a gente estava próximo de uma pessoa, de um servo do Senhor, e ele falou conosco que Deus tinha falado com ele que era para orar pela vida do Enzo. Ele não ia falar o que Deus tinha falado com ele. Só que eu, como mãe, eu já sabia que tinha alguma coisa diferente com o Enzo. Tinha alguma coisa errada. Porque como eu tive a Samila antes, então a Samila com 9 meses ela já falava vovó, né? E o Enzo nada de falar. E aí quando ele estava com 1 ano e 3 meses, eu levei ele nós levamos ele na pediatra. A pediatra falou assim: vai ter que fazer alguns exames nele, porque ele está muito atrasado. Ele não fala. Não, ele fala mamãe. Aí ela, então fala. E ele não falava. E aquele meu coração, ele já doía por dentro, né? E o tempo foi passando, o Enzo entrou na escola. Vamos colocar ele na escola, porque ele vai começar a desenvolver. Cada criança tem seu tempo. E se alguém falasse alguma coisa para mim, ele falava. E aí eu cheguei na escola, a professora falou assim: mas ele não fala nada. Eu falei: não, ele fala. Ele fala. Mas o que ele fala? Mamãe. Fala, Enzo, mamãe, fala. E o Enzo sempre muito quieto. Aí eu comecei a investigar. O Enzo Gabriel, aos olhos físicos, ele não tinha nada. Então, né, amor, nós começamos em uma oração silenciosa, em intercessão a favor do nosso filho. Porque a cada dia que passava, o Enzo crescendo, ele desenvolvendo, mas ele não falava. Então, demorou-se essa nossa intercessão, esse nosso choro, 3 anos e 4 meses. O Enzo Gabriel, ele começou a falar com 3 anos e 4 meses. E o Enzo Gabriel, entre os médicos, ele era uma criança normal, não tinha nada. E eu me lembro que foi no Dia dos Pais, ele pegou uma guitarrinha, um violãozinho que ele tava, e ele começou a cantar: papá, papá. E aquilo para mim foi uma alegria, porque ele só falava mãe. E eu me lembro que nós todos os dias orávamos, ajoelhávamos na beira da cama, perguntávamos para o Senhor, nós já fizemos tudo que tinha que fazer. Agora faz a tua parte, Deus, porque não temos mais o que fazer. Né? E a gente não via isso acontecer. Isso foi algo que doeu muito. Foi uma espera, mas eu confiava, porque a todo momento se falasse assim para mim assim, que ele não fala, eu falo, ele fala. Mas o que ele fala? Ele fala mãe. Mãe. E aí o Enzo Gabriel, ele começou, a partir desse dia, ele começou a soltar. Ele falava mamãe, ele começou a falar água. Aí chegou na escola um dia, a professora falou assim: ele falou oi. Aí nós saímos gritando naquele corredor, porque foi algo assim, foi o Senhor mesmo que fez na vida do nosso filho. Glória. Então é algo assim que eu guardo para minha vida. E com 5 anos, o Enzo, ele já estava falando todas as palavras como se ele não tivesse nenhum atraso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele fala muito bem. Ele se expressa. Aqui na escola dominical. Ele se expressa muito bem. E, né, todo o diagnóstico, tudo que o homem, né, tudo que o homem falou, né, profetizou contra, né? Esse menino não tem nada, mas ele não fala. Talvez vai ter que fazer algo. E esse homem, desculpa, aquele homem que você falou no início, ele orou por ele quando? Quando ele tinha Quando ele tinha 1 ano. 1 ano. E ele orou nesse sentido? Nesse sentido, que ele não iria falar o que Deus tinha falado para ele, porque senão naquele momento a gente não ia entender. Mas naquele momento eu senti, que a mãe sente, né? Mãe sente que tinha. Posso agradecer esse homem? Queria deixar registrado, esse homem é o pastor Valmir, né? Que nos ensinou muito. Eu queria dizer para ele, se ele conseguir ver isso daí, que eu sou eternamente grato por essa oração que você fez para o meu filho, independente de caminhos que ele tomou nas nossas vidas, né? Isso nunca vai sair do meu coração. Eu pretendo levar isso até a eternidade, independente de qualquer coisa. Sou grato pela sua vida, pastor Valmir, por essa oração, por ser ousado e por tudo que nós vivemos até então. Gratidão. Glória a Deus. Gratidão
um alívio para a alma. Então, bom, a gente é a se memória grata, do coração, né? A memória né? do coração. Pode passar o tempo Ela que passa for, por cima de tudo. Ainda mais uma experiência como mas essa. algo que Não tem dinheiro que não pague. tem dinheiro, Não tem. nada, É. nada. E hoje nada. o mês é uma gracinha para a glória de É. Deus, Maravilhoso. né? Maravilhoso, a turminha aí dos intercessores, dos E foi juniores. gerado, esse milagre foi gerado debaixo de muito jejum, debaixo de muita oração, de muito clamor ao Senhor, e nós somos gratos, né? Somos gratos até a Ele foi- eternidade. Ele falou não por intervenção humana, né? Não. Mas pela mão de Deus. De Deus. E isso é, gente, não tem coisa E ele melhor. usou uma é um pessoa filho, né? que teve o discernimento, né? Que foi visitado. Então a gente tem que deixar ser usado como um canal mesmo, né? Com Para certeza, levar a bênção para a vida de outras pessoas. com certeza. Pessoal, nós já estamos caminhando para o nosso final, né? Infelizmente. A conversa está maravilhosa. Mas para finalizar, nós gostaríamos que vocês citassem algum texto bíblico que encoraje o pessoal de casa a permanecer na oração e na intercessão. Qual o texto bíblico que vocês querem fechar aí com chave de Eu ouro? queria fechar com Apocalipse 21:4, que fala sobre o céu. Que o cristão ele tem que pensar só no céu. E fala assim: Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e a morte não existirá mais. Não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Aleluia. Aleluia. Então, se a gente olhar para o céu, a gente esquece de tudo. A gente tem que continuar orando, intercedendo, amando, se doando e crendo que é um Deus poderoso que está preparando um lar para nós. Amém. Até me emociono. É. E a pastora? Bom, Só isso? não poderia deixar, né, de falar do maior intercessor, né? Aquele que não existem palavras para descrever, né, o quanto nós somos gratas por tudo que ele fez e faz por nós, né, que é o nosso amado Jesus, que está lá em Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, quem também ressuscitou dentre os mortos, e ademais está à destra de Deus e também diante dele intercede por nós. Esse versículo é um versículo que a gente guarda no nosso coração, aonde nós devemos sempre estar, né? Que eu falo que é o lugar mais alto, que é os pés do nosso amado Jesus. Ele é o nosso grande e maior intercessor. Aleluia. Glória Nossa, a Deus. pessoal, valeu muito a pena. Muito obrigada pela vinda de vocês. Muito obrigada pela troca de experiência, pelos conselhos. E eu quero registrar aqui também, né, um abraço à pastora Margarete, que hoje não está aqui conosco, ela teve que fazer uma viagem, mas nós estamos aqui ansiosos para ela retornar, ela faz muita falta. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês continuem nessa trajetória de encorajar outros a estarem entrando na brecha, tapando as brechas pessoais para entrar na brecha do outro, né, para orar, para intercederem com amor e seguirem o exemplo do nosso Senhor, que é o nosso intercessor junto ao Pai, não é? Muito obrigada, pessoal de casa, obrigada por nos ouvir, por nos prestigiar. Se você gostou, se foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem do Reino de Deus. Até mais.